Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do Impulso Cast, podcast mais completo do agro brasileiro. Eu sou o Doni Denútil e você pode ouvir e ver o Impulso Cast nas plataformas de áudio, uma iniciativa que é parte do premiado projeto Conteúdos Impulso Bayer para você, produtor, produtora. Cada vez mais a agricultura digital tem feito parte da vida do produtor rural, seja para registro de dados das operações, consultar uma operação, olhar mapas de produtividade, ver a previsão do tempo ou até mesmo assistir aos conteúdos Impulso Bayer. Com o início da safrinha de milho pelo Brasil, o programa de hoje vai mostrar como a agricultura digital pode impulsionar os resultados na produção de cereal. Você sabia, produtor, produtora, que até 37% da eficiência entre o que se produz versus o potencial da lavoura podem estar sendo perdidos? Como melhorar esses resultados? Quais ferramentas existem? A gente está recebendo aqui um timaço para responder justamente essas perguntas e eu vou apresentar cada um. Ao meu lado, Ana Paula Dias, bióloga botânica pelo Instituto de Botânica de São Paulo e consultora de Climate Field View no Brasil para clientes Key Accounts. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada pela participação. Prazer ter você aqui. Temos também a Virgínia Vieira, graduada em Engenharia Agronômica pela Faculdade Cantareira, em São Paulo, membro da WISE Brasil, Women in Science Exchange, e atualmente atua como especialista no programa Bayer Valora Milho. Bem-vinda, Virgínia. Obrigada, Doni. É um prazer estar aqui. Também Jefferson Avosani, ele trabalha na Sementes Weber e é o responsável pela parte de tecnologia da empresa. Prazer, Jefferson. Prazer é meu, Doni. Satisfação estar aqui com esse timaço. Muito legal. E também temos o professor Marcos Fava Neves, professor da USP, da FGV, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em administração de organizações, um dos principais especialistas em agronegócio do país do mundo, autor de mais de 80 livros sobre o setor. Ele que participa hoje remotamente. Doutor Agro, bem-vindo, prazer ter você com a gente também. Pois é, Doni, é um prazer participar com vocês aí num tema tão importante quanto esse, né? O mundo precisa de um choque de oferta no milho, nós precisamos de mais milho para todas as funções aí e realmente a digitalização, a gestão por metro quadrado é extremamente importante para entregar essa produtividade e essa produção. Prazer estar com vocês aqui. Muito bem-vindo, Fava. E bom, vamos começar primeiro falando um pouco a respeito do crescimento do mercado de milho, um pouco também do uso da agricultura digital. Olha só, a demanda global por milho cresce de forma muito relevante nos últimos anos. O Brasil é atualmente o terceiro maior produtor do grão, responsável por quase 11% de todo o volume global, cerca de 126 milhões de toneladas. Do total produzido nacionalmente, quase 80% são cultivados em segunda safra, a safrinha, cujo plantio está iniciando agora por todo o Brasil. Já que a gente chamou ele por último, vamos chamar ele primeiro agora. Marcos Fava Neves, vamos começar falando desse aspecto. Qual é a importância do cultivo em segunda safra na dinâmica de produção de grãos aqui no Brasil? Pois é, a segunda safra é um diferencial muito grande do Brasil. Quando você traz americanos para cá, europeus, e a gente mostra um solo que às vezes pode ser usado 3 vezes por ano, enquanto lá tem neve, tem uma série de outras intempéries que dificultam esse melhor uso dos ativos, a gente sai na frente. E para o caso do milho, mais importante ainda, porque nasce como safrinha, que era pouca gente colocando milho, principalmente depois da soja, e aí pelo aumento brutal dessa prática nos últimos anos, ele passou a ser uma safra bem maior do que a primeira safra. Então é uma grande vantagem do Brasil, porque você diversifica o uso do solo, dá melhor alternativa para os ativos existentes, ganha economias de escopo, de escala, e é realmente uma vantagem da nossa agricultura. É realmente um espetáculo você poder fazer 2 ou 3 safras na mesma área, inclusive em termos de sustentabilidade, é uma pegada muito legal. Ô Virgínia, a safrinha traz boas oportunidades para o agricultor, né? Quais você destaca e também, na sua visão, como que o uso da tecnologia pode aumentar a eficiência produtiva nesse período? Excelente pergunta, Doni. Bom, a tecnologia ela vem transformando, né, tanto na sociedade como na economia. E no agronegócio não é diferente. Os produtores têm utilizado cada vez mais a tecnologia para poder entender, né, como que está acontecendo a sua operação no campo, ter uma tomada de decisão mais assertiva.
E falando do milho especificamente, os produtores eles podem usar a tecnologia para poder ver onde eles podem colocar os seus recursos. Por exemplo, na parte de distribuição de semente, ser mais assertivo em relação a isso, na parte da distribuição de adubos e também de defensivos. E isso tudo acarreta na maximização da sua produtividade e rentabilidade no final. Uhum. E Ana Paula, quando a gente fala em agricultura digital, também queria um pouco da sua visão. De que forma você acha que a agricultura digital contribui? Quais as funcionalidades, né, que o produtor pode tirar proveito para melhorar, para otimizar a produção? Eu acho que antes um pouquinho de falar de funcionalidade, a gente tem que falar das plataformas disponíveis no mercado. Perfeito. Não são todas as plataformas que entregam a possibilidade de você integrar vários dados, né? Então, o que eu vejo com o Field View é essa possibilidade. Você tem a possibilidade de olhar para a plataforma e as funcionalidades dentro daquela plataforma e realmente usar aquilo que de fato faz e é personalizável para a sua situação, que é o que acontece aqui com o nosso cliente. Ele conseguir ver esse valor e conseguir usar a funcionalidade para a produção dentro do ambiente que ele escolher e olhando para dentro da sua fazenda como um mini centro de pesquisa, sabe? Uhum, uhum. Queria saber então, Jefferson, um pouco da sua experiência na prática, né? Você já usa alguma ferramenta de agricultura digital lá na propriedade? Como que tem sido a experiência? Como tem sido os resultados? Então, a Sementes Weber, vou falar um pouquinho da empresa, ela é uma empresa renomada na região sul do país, com mais de 50 anos no mercado. É uma empresa que hoje 85% da sua safra principal é voltada para a produção de semente, de milho e de soja. E quando se fala de sementeira, empresa sementeira, é indispensável o uso da tecnologia, né? A gente vê aí o aprimoramento genético, isso aí é uma tecnologia que está sendo desenvolvida na própria semente. Assim, a empresa hoje, o que tu pensar de tecnologia, sim, vamos dizer que ela investe. Começando na parte de irrigação. Hoje, 30% das nossas áreas são irrigadas. Essa irrigação é controlada remotamente, né? Por um dispositivo que tu tem na mão aqui, né? Uhum. Com base na estação meteorológica própria, interna, dentro da empresa, certo? A empresa também hoje tem, bem dizer, todos os processos é feito dentro da empresa, desde do plantio, a colheita, a secagem, a armazenagem, tratamento, ensaque e distribuição. E assim, hoje a gente usa basicamente são 3 plataformas, onde o Field View se destaca na parte agronômica. O resto é a plataforma das concessionárias, que diria mais dados operacionais e dados de telemetria. Que o que acontece? Hoje a tecnologia serve para minimizar gastos, maximizar lucros e produtividade com ainda mais qualidade, né? E isso o Field View tem nos entregado até um pouco mais, acredito, pela questão da comodidade, que tu tem tudo na mão, e até tomada de decisão, planejamento, que para mim eu acredito que o planejamento seja muito importante. Fundamental, acho que é. Posso complementar? Claro, por favor. Essa parte, Jefferson, que você falou é muito importante, porque ainda se faz uma confusão muito grande entre telemetria e o que as ferramentas digitais mesmo, com foco agronômico, podem entregar. Porque quando você pensa só na máquina, ela é muito mais previsível. Você vê rotação de motor, você vê quanto que você gasta de diesel e lógico que isso pesa no final das contas. Mas quando você pensa na sua lavoura como algo vivo e que você precisa integrar muitas outras coisas para você trazer mesmo de fato e trazer para si, melhorar aquele... Você já, por exemplo, o caso do Jefferson, ele já tem uma alta produtividade. Para você melhorar em 5% já... E esse 5% dá um rendimento no final do dia, já é algo que só a tecnologia mais avançada ou mais, quando a gente vê para dentro do talhão, essas zonas que a gente vê com o programa Valora, por exemplo, essas zonas que podem ir entregando, sabe? Então, a gente vê, novamente, a gente vê como se fosse uma parte científica que você pode trazer para dentro da sua empresa. Então, que nem e empresas que veem isso, conseguem trazer tecnologia junto para a semente dela em si.
olhar para seus híbridos e conseguir cada híbrido extrair o melhor potencial de cada um, sabe? Em qualquer segmento, a tecnologia faz uma diferença brutal para aumentar a produtividade, eficiência, otimizar processo. E no agro não é diferente, né? E você, sem o uso da tecnologia, consegue avançar só até determinado patamar. E consegue escalar muito mais isso quando você implementa a tecnologia da forma mais adequada, com as melhores ferramentas disponíveis. Às vezes o que acontece? Às vezes tu nem maximiza muito o teu lucro, mas tu minimiza os teus gastos. Que, consequentemente, vai te sobrar mais, né? Exato. A gente separou um pedaço, um trecho do programa Impulso News, na sua edição de número 40, onde o CEO da Connect Farm, o Rodrigo Franco Dias, comenta um pouco dos principais benefícios que a agricultura digital pode trazer para os produtores. E cita também o FieldView. Vamos dar uma olhada. O principal benefício de adotar o procedimento de agricultura digital, ou seja, as ferramentas de agricultura digital, é o produtor poder ter de uma forma organizada os dados da sua propriedade. Quando a gente fala em ferramentas digitais, a gente está falando de imagem de satélite, de cadernos de campos digitais, de modelos de sistemas, planilhas, que já não são mais usadas e agora transformadas em sistemas. Então, a integração de todos esses processos, de poder, por exemplo, utilizar imagens de drone, imagem de satélite, combinado isso com dados de solo, todo esse processo de poder rastrear suas máquinas, ou seja, de conectar suas máquinas à internet ou algum sistema que possa trazer informações, como o FieldView, por exemplo, a gente consegue, então, criar processos de agricultura digital. Tendo esses dados, a gente consegue ter uma melhor forma de olhá-los e interpretá-los. E é isso que faz a diferença para quem usa agricultura digital. Poder tomar decisões não só baseadas agora em opiniões ou decisões baseadas por que o vizinho fez, mas sim olhando para os seus próprios dados, para as suas informações, para que possa construir o seu negócio de uma forma mais assertiva. Tá aí esse trecho do Impulso News que você confere lá no canal AgroBuyer no YouTube. Ana Paula, falando especificamente do milho, que é o nosso tema central aqui hoje, e juntando com a abordagem da agricultura digital, é possível estimar os ganhos que a agricultura digital pode trazer para o produtor de milho? Muito. É possível muito, porque você consegue estimar os ganhos por híbrido, que é algo que o FieldView faz. Você consegue olhar para aquele híbrido e ver quanto que ele tem em comparação aos outros híbridos. O produtor ele pode até fazer um teste de híbridos na área dele. Ele escolhe as sementes, faz um tiro de cada um, depois olha qual performou melhor. Ele vai saber até qual semente que performou melhor para poder comprar em quantidade maior. Então, assim, para milho é essencial. Vamos dizer assim que é a ferramenta que está mais pronta para... O FieldView está mais pronto para o milho do que para todas as outras culturas. E a gente vê também a possibilidade de aplicação de adubos, por exemplo, porque por ser uma cultura de nitrogênio muito responsiva ao nitrogênio, você consegue realmente maximizar a sua produção. Você consegue aplicar a taxa você consegue fazer a adubação parcelada em nitrogênio de uma forma mais eficiente. Você consegue também colocar os híbridos na quantidade necessária em cada ambiente que ele vai poder entregar a sua genética no máximo, sabe? Jefferson, todas as etapas ligadas à cultura do milho, na sua experiência lá na Sementes Weber, onde que a agricultura digital fez a maior diferença para você? Acredito eu que tenho quase certeza que é na taxa variável, né? O agricultor, o momento que ele está numa taxa fixa, o momento que ele começar a fazer taxa variável, ele não volta mais. Não volta mais porque por exemplo, uma área que tu tem um potencial produtivo menor, se tu faz uma taxa fixa, tu está investindo o mesmo valor naquela área que vai te render menos, entendeu? E uma área com potencial produtivo maior, às vezes tu deixa de investir nela, que ela pode te render mais ainda, entende? Então, isso é indispensável, acredito, na cultura do milho. Vamos falar um pouco mais, agora entrando na parte 2, digamos assim, desse papo, especificamente sobre a tecnologia no plantio e na colheita do milho. O planejamento adequado, a realização de um plantio bem feito são peças fundamentais para o sucesso, para o bom estabelecimento da lavoura e para os resultados de produtividade também. Você sabia que perdas na fase de pré-plantio, colheita e armazenagem do milho podem chegar a 20%, segundo um estudo da Embrapa? Por isso, é hora de mergulhar um pouco mais nesse tema e focando nas operações de plantio do milho. Em que sentido, Ana Paula, a agricultura digital pode contribuir com o agricultor? Olha, para o plantio, se você tiver um kit que te possibilite em tempo real ajustar, por exemplo, a taxa de semente que está caindo na sua área,
Você consegue realmente, em tempo real, ali dentro da máquina, resolver o problema. Então, isso faz muita diferença. Muitas vezes, no momento, você vai ver você colocou uma taxa variável, por exemplo, e caiu diferente, a máquina não estava regulada, caiu errado, você só vai ver lá no final da safra. Isso e em tempo real. Se você consegue parar, para a plantadeira, desce e fala assim, não, opa, aqui não está bem, eu vou ajustar aqui, ajustar assim. Então, essa é a possibilidade que a gente tem em tempo real com as plataformas que geram isso, que podem ter esse tipo de on-time, né, porque não são todas. Você consegue mesmo fazer e ser cirúrgico, assim, antes de gerar um problema, e sim no momento que você está distribuindo as suas sementes ali, né? Virgínia, falando um pouco sobre ambientes produtivos, uma das várias formas que a Bayer pode ajudar o produtor é através do programa Valora, a respeito do qual você sabe tudo. Como é que funciona, né? Conta pra gente um pouco. Bom, o Valora, ele é um programa de otimização de semente, de otimização de densidade populacional de milho da Bayer. Hoje ele está em fase pré-comercial e o modelo de negócio, né, do Valora é justamente focado no resultado. Então a ideia aqui é que o produtor tenha mais rentabilidade no final da sua colheita, né? Então, dando um contexto geral, né, hoje a gente fala bastante sobre ambientes produtivos. Então a gente tem estudos na Bayer falando sobre ambiente, imagens de NDVI, sobre os híbridos também, e a ideia era juntar todas essas informações e trazer para o produtor em um formato de um negócio, né? Então, hoje, o Valora, como que ele funciona, né? Então, a gente gera uma prescrição para o produtor com base na ferramenta do FieldView. Essa prescrição, ela é realizada com base nas imagens do próprio talhão do produtor. Então, a gente pega as imagens ali dos últimos 4 anos que teve, né, de NDVI, junto com a nossa ciência e banco de dados que nós temos com os híbridos da Bayer. Então, hoje a gente tem bastante informações, principalmente com um time de desenvolvimento de mercado ali, em relação ao desempenho, né, o desenvolvimento daqueles híbridos, e nós fazemos essa recomendação para o produtor. O produtor, ele planta a nossa prescrição, faz o manejo dele normal. A ideia aqui é que a única variável que tenha, né, no talhão seja apenas a nossa recomendação, a nossa prescrição. Então, a gente recomenda que o produtor continue realizando os manejos dele como ele faria normalmente. E no final, depois, né, da colheita, nós vamos avaliar novamente, né, aquele talhão, ver se tudo foi seguido corretamente. Se por acaso o produtor não tem uma maior rentabilidade ou um retorno sobre o investimento, nós devolvemos o custo que ele teve adicional de semente. Então, caramba. Então é uma melhor forma de mostrar a confiança que a Bayer tem nessa solução, nesse programa, né? Se o produtor, ele para ter esse 5% a mais de incremento, ele gastou 3 sacos de semente a mais, esses 3 sacos de semente a mais estão protegidos, e a Bayer, se ele não tivesse por alguma intempérie, esse valor todo volta para o produtor. E o Jefferson e a Sementes Weber são um case onde o Valora foi implementado, um super case, né? Como que está sendo a sua experiência, o que tem trazido de resultados positivos? Então, Doni... Positivos, negativos, qualquer coisa, sim. pode falar. Até de resultados. Até agora só positivos, né? A gente teve início ao projeto na safra 2021, certo? Onde eles disponibilizaram, na época era piloto ainda, né? Não estava lançado, o projeto para nós testar. Chegaram com essa proposta, né? A gente com certeza achou interessante, né? E válido. E o que a gente fez? Como que a gente viu isso? A gente viu como uma alocação de recursos, né? Por exemplo, tu está alocando adequadamente os teus recursos, certo? Como eu falei antes, se aqui tem um potencial menos produtivo, não investe tanto aqui, investe mais ali onde tem, né? Como eu vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, o agricultor tem que, vamos dizer assim, pensar na lavoura dele como um mercado de ações, certo? Onde tem ações que rendem menos e ações que rendem mais. E onde que o Valora entra nisso? O Valora é o teu corretor, que diz para ti, investe mais nessa ação aqui, que vai te render mais,
Mas não deixe de investir nessa, mas investe um pouquinho menos, porque ela vai ter menos retorno, entendeu? E para nós tem sido um sucesso. O primeiro ano foi bem, a gente teve um incremento aí de 6 sacos por hectare, me corrija se estiver errado, é isso, né? 6 sacos por hectare. Aí, na safra 21-22, o projeto não teve andamento. Mas como a gente teve um bom resultado na primeira safra, a gente continuou, mesmo não, vamos dizer, não compartilhando os riscos com a Bayer, a gente aderiu e fez o nosso RTV, o Sidney, né? Foi lá e ajudou nós, fizemos a taxa variável e tudo. Só que a gente passou na última safra aí, por uma condição climática não favorável, né? Teve bastante falta de chuva e mesmo assim explorou da melhor maneira possível cada situação de cada talhão, né? Vamos dar uma olhadinha nos mapas do... Vamos lá. Tá, a gente está vendo 2 mapas. O que traduz para a gente? Bom, no primeiro mapa tem a prescrição, né, que nós enviamos para o Sementes Weber. Então, aqui, no caso, já é executado, né, como que eles fizeram o plantio. Mas vocês conseguem ver, bem visual ali, a faixa testemunha que nós posicionamos. Tem as zonas também as zonas ali com as sementes, né? Então, tem umas zonas mais verde escuro, outras mais verde claro, outra mais alaranjadinho. Então, a ideia aqui é que a faixa testemunha, ela passe por todas as zonas do talhão. E o que é essa faixa testemunha, Que né? a gente está vendo ali essa faixa marrom, comprida, Isso. quase de fora a fora. Isso. Tá. A faixa testemunha, ela é o padrão que o produtor normalmente usa na fazenda. Então, como funciona? No final, nós avaliamos essa faixa testemunha e as áreas da prescrição e ver o que deu mais de produtividade ou rentabilidade. Aí, no outro mapa de produtividade, mostra tem a escala ali, né? Aqueles pontos mais verdinhos, quanto que deu de sacas por hectare. Por exemplo, quando você está vendo, parece um pulmãozinho ali, né? Que a descrição, que a prescrição gerou, né? Então, essa área aqui onde caiu mais semente é realmente porque era a melhor área do produtor. Então, ele vai potencializar e vai conseguir ganhar o máximo que ele conseguiria ali. Nas áreas que estão ali para cima, por exemplo, até eles fizeram isso como aquela parte laranja, com menor taxa de semente mesmo ali, porque eles já conheciam que aquela região não valia investir tanto, que nem ele falou em ações. Achei perfeito isso que você falou de corretora, porque é exatamente isso. Nunca tinha passado pela minha cabeça, mas é exatamente isso. Deixa eu colocar um adendo ali. Assim, ó, no caso, a plataforma ela vai te gerar o mapa, me corrija se eu estiver errado, mas como cada produtor conhece o seu talhão, ele sabe, tu pode fazer ajustes, né? Por exemplo, lá naquela baixada lá, aquela parte mais vermelhinha lá da colheita, ó, é uma baixada. A gente sabe que o potencial produtivo lá não é tão grande. Tu consegues, ó, eu acho que é menos que isso que tu tá me indicando ainda, entende? Dá para fazer esses ajustes também. Então, a ferramenta é quase como um conselheiro também, né? Sim, porque ele aprova ou desaprova. Uhum. O produtor vai lá... A decisão final é do produtor. É do produtor. Ele tá lá, ó, essa foi a prescrição gerada de acordo com o híbrido e o potencial do híbrido. Nossa semente, nossa genética garante isso. Aí o produtor vai olhar para lá e falar assim, tá, vocês conhecem a genética, eu conheço o meu talhão. Então, ele aprova ou não e aí a gente gera uma nova prescrição. E aí vai deixando essa decisão na mão do produtor mesmo. Isso é muito importante. Por exemplo, nós enviamos a prescrição para o produtor e o produtor ele vai validar. Então, tem a opção do produtor, após ele receber a prescrição, ele fala, olha, essa prescrição não faz sentido com a realidade do meu talhão. Não vou seguir. E tudo bem. E eu acho que um ponto muito importante aqui também, como o Jefferson até comentou, que ele participou de um primeiro piloto nosso e depois no outro ano ele não participou, e ele utilizou a prescrição só. Vale ressaltar aqui que as prescrições, ela é uma ferramenta da plataforma FieldView. Então, qualquer produtor pode ir lá e gerar uma prescrição, desde que ele seja FieldView Plus, né? Eu acho que o grande diferencial, assim, do Valora com as prescrições é justamente isso, é dar para o produtor a segurança que ele, se por acaso não ter mais rentabilidade, o investimento adicional que ele teve em semente está assegurado, né? Se por acaso no final ele não ter mais rentabilidade ou retorno sobre o investimento, nós devolvemos para ele. O que a gente está vendo na tela agora é o quê? Esse é a prescrição do lado
esquerdo da tela, para nós, eu não sei, daí seria do lado direito da tela. Ah, não, é isso mesmo. Eles estão vendo na mesma posição que a gente aqui. Nós temos um monitor de retorno para você que está acompanhando a gente e é a mesma posição. Ao lado esquerdo da tela, tu vê a prescrição que foi gerada pelo Valora. E do lado direito da tela, tu vê o mapa de execução. Entendeu? Por exemplo, ali, na esquerda é o que ele disse para nós fazer. E na direita é o que a gente fez. Certo? E agora a gente está aí, ansioso para colher, que a gente não deu início à colheita ainda para ver como vai ser os resultados. Bom, nesse mapa também temos a prescrição versus a população que foi plantado, né? Então tem a faixa testemunha. Ali a escala talvez não esteja a mesma escala, né? Mas tá vendo a parte vermelhinha ali embaixo? Provavelmente Do lado esquerdo? Isso, do lado esquerdo. Provavelmente é onde tem um menor potencial produtivo ali naquele ambiente. Então, por isso que a gente já recomendou para ele colocar menos semente. Aí a faixa testemunha também, passando por todas as zonas, né, que tem. E aí o mapa de população mostra exatamente isso, ó. A faixa testemunha passando pelas zonas, também pegou um pedaço da parte da zona vermelha também. E o plantio, como ele seguiu corretamente nessa parte vermelhinha também. E isso da velocidade que ele estava levantando é porque se você trocar ali população para velocidade, você consegue ver aonde a sua máquina passou mais rápido ou mais devagar. E aí você consegue falar assim, até se for um problema, o próprio operador da máquina deu uma corridinha ali no final, sabe? Aí, olha, você acelerou aqui, por isso a gente perdeu tanto, então, por favor, retoma e não faça isso novamente. Já aconteceu? Já aconteceu, mas não faça isso novamente. E dá para estimar quanto, nessa experiência, por exemplo, o Jefferson pode ter a mais de resultado comparado com o quanto ele teria se não tivesse fazendo parte do Valora? Sim, no meio ali mesmo, é o quanto ele ganhou. Então, quando aqui o milho ainda está crescendo, vai ter o outro mapa, que é a produtividade mesmo em si. Lá você vai conseguir estimar o quanto eu produzi aqui na minha faixa e eu pude... Por exemplo, vamos supor que ele fez isso para todos os outros talhões. Essa faixa, ele pôs a mesma quantidade de sementes para todos os outros talhões. Você consegue estimar quanto que você ganhou em relação às outras zonas. E você consegue mesmo ver o valor da produtividade. E isso é o diferencial do FieldView que outras plataformas não entregam. E o produtor que está assistindo a gente agora, ouvindo tudo isso, falou, poxa, eu quero participar do programa Valora. Já pode, não pode? Como faz para ter acesso a ele? Bom, hoje, em relação à safrinha, as inscrições já estão encerradas, né? Por conta do plantio que já estamos começando, né? Mas o que eu posso falar aqui para os nossos produtores é que eles procurem os RTVs, representantes comerciais da Bayer, e que eles conversem sobre prescrições na plataforma FieldView, justamente para eles irem conhecendo e no próximo ano, quando o Valora vir novamente, que eles já tenham a usabilidade ali das prescrições, já conheçam o FieldView, já tenham uma noção do que é o programa e que eles possam entrar e participar também. Eu acredito assim, o agricultor que já faz o uso do FieldView, chama o teu representante lá e diz, eu tenho um talhão aqui de 100 hectares, eu ia colocar 100 saquinhos de milho aqui. O que tu me indica para nós? O que dá para nós fazer? Quero arriscar 5%, né? Vou botar 105 sacos. A Bayer vai estar correndo o risco junto, né? E eu acredito assim que a Bayer não ia botar a perder. Justo. Exatamente. Faz sentido. Eles confiam no taco, né? Exato. Então, tanto que eles estão correndo o risco junto contigo. Exatamente. Entendeu? Que na verdade tu vai continuar investindo os 100 saquinhos, mas tu vai alocar da melhor maneira possível. Sensacional, tudo que contribui demais para o processo de tomada de decisão. Muito legal. Bom, vocês que estão ouvindo a gente nesse momento, vocês já perceberam que pode ser interessante também assistir o Impulso Cast, certo? Nós trouxemos várias imagens nesse programa, você aí ficou ouvindo, né? O lado esquerdo, o lado direito, verde escuro, vermelho. Então, se tiver oportunidade, assista também a esse episódio do Impulso Cast, que eu tenho certeza que vai te agregar muito e você vai conseguir perceber realmente o resultado, o potencial que essas ferramentas, plataformas, programas podem trazer para a sua operação aí na sua propriedade, tá certo? Bom, vamos chamar de volta o professor Marcos Fava Neves aqui para o papo.
Claro que um ponto fundamental é o custo de produção. Sinal de alerta ainda para essa safrinha de milho. Quero saber do Fava como é que ele acha que dá para melhorar os ganhos financeiros. Diz aí, Fava. Pessoal, uma das coisas que mais me preocupa é a questão do aumento de custo de produção que nós tivemos no Brasil. Praticamente todos os fatores usados tiveram aumento de preços, desde os insumos, a terra, maquinário, mão de obra, enfim. O que a gente tem pela frente? Nós temos uma possibilidade muito grande de mercados nos próximos 10 anos. Milho para consumo humano, milho para consumo animal, para etanol, os programas de biocombustível no planeta, enfim, demanda vai ter. Nós precisamos encaixar o nosso custo, porque nós não temos nenhum domínio sobre o preço do milho, seja ele nacional ou internacional. Então, o desafio de construir margem é o principal. Para isso, nós temos que usar o pacote tecnológico que está à disposição. Então, esse é o grande desafio, construir margem para ter resultados positivos, lógico, com todo o aumento de produção que o Brasil precisa ter para atacar o mercado nacional e internacional de forma sustentável. Quais as tecnologias? Aí que está a grande questão e o que a gente tem para poder melhorar. Esse é o ponto principal. E a gente falou de várias delas aqui, né? E Fava, aproveitando, continua aí que eu quero saber o seguinte, como que está o começo da semeadura do milho safrinha? A gente está num ritmo bom, o produtor está confiante, o que você tem observado? Ô Doni, nós estamos um pouquinho atrasados, mas nada que não seja possível de alcançar. Lembrando que parte da soja teve que ser replantada por um problema climático lá de seca, né, no início, então está um pouquinho atrasado, o que coloca em mais risco, né, porque aí o milho vai ter que ir até um pouquinho mais tarde, tendo a chance de secar e afetar essa produção. É muito importante, a expectativa é que a gente tenha aí 125 milhões de toneladas, lembrando que o preço está um preço razoável, porque nós tivemos já pouco de perda no Rio Grande do Sul e na Argentina, mas o clima tem que ser bom e aparentemente vai ser sobre a segunda safra brasileira para que a gente tenha essa produção. Por isso que eu acredito que o milho, como tem risco um pouco essa segunda safra, eu não vejo chance dele estar caindo de preço aí agora, mas eu recomendaria o produtor sempre ter um pouco de cautela, vender antecipado, já trazer para casa, garantir margem, principalmente com aquilo que não é dele, né, com o custo de produção, isso aí é de outras pessoas, né, e tomou empréstimo tal, e outras coisas, e guardar um pouco para vender mais à frente, que a gente pode até ter uma ligeira subida de preço se esta segunda safra tiver alguma frustração. Mas é isso aí, torcer para vir muito produto, que o setor de proteína precisa, etanol precisa, e é bom para a inflação do planeta também começar a acalmar um pouco mais. É isso aí. Valeu, doutor Agro, daqui a pouco a gente volta a conversar. E pessoal, para entender o que deve acontecer nos próximos anos, é super importante a gente ficar ligado no comportamento dos produtores. A consultoria McKinsey fez um estudo sobre isso e a gente mostrou os resultados no Impulso News, edição de número 86, se não me falha a memória. Vamos dar uma olhada. A preferência por interações digitais cresceu de forma considerável no ano de 2021. No comparativo com o ano de 2019, houve um crescimento de 10 pontos percentuais, chegando a 46%. Atualmente, cerca de 41% dos produtores preferem canais online de compra de produtos. Dos agricultores que foram entrevistados, 71% usam o formato digital em algum momento da sua jornada. 29% ainda preferem e usam somente o modo presencial. Os pioneiros em adotar tecnologias agrícolas são geralmente jovens e grandes produtores, mas cerca de 50% dos agricultores já adotam ou estão dispostos a adotar tecnologias agrícolas. E as vantagens são muitas. É um caminho sem volta, não é, Ana Paula? Sim. E eu acredito, falo mais ainda, no Brasil, a adesão à tecnologia para a agricultura, ela é muito maior do que você vê em outros países. Por quê? O produtor, ele sempre conviveu com riscos aqui, né? É uma praga, é falta de chuva, aquela sensação, perdi tudo. Então, eu tô disposto a escutar, eu tô disposto a olhar como os especialistas das empresas podem me ajudar. E eu acho que isso nos favorece muito. E também o momento que a gente está, de
de transição, né, dos pais para os filhos. Então, muitas vezes, ou a filha, muitas vezes, o pai já passou tudo que ele achava mais legal para o filho. Mas essa digital que eu nem conheço direito. Aí entram as mulheres também filhas, muitas vezes. Isso que eu falo até desse empoderamento feminino que está também acontecendo, sabe? Dentro do agro. Então, tudo isso está acontecendo tudo de uma forma muito rápida. E quando você olha para o setor agro em si, isso é muito novo para o agro. Por quê? Você tem para semente e para defensivos em geral, você tem anos de estudo. Quando você vai lançar uma nova genética, você demora anos de estudo. O digital ele é muito rápido. Em 3 anos você gera algo que você pode colocar no mercado. E em 3 anos você já corrige e vai. Então, não estavam acostumados a isso. Essa dinâmica de mercado não estavam... As grandes empresas agro não estavam acostumadas a isso. Então, isso tudo, e assim, também a possibilidade, novamente, de você olhar para as peculiaridades do seu talhão, olhar de uma forma que antes o seu pai fazia. Aquele talhão lá no fundo, ele nem produz, não vou olhar. Agora você consegue olhar todos. Você consegue olhar o problema antes dele se alastrar. Então, essas novas possibilidades que o atual, as pessoas que pensam mais para frente e conseguem enxergar valor, que fazem a diferença no negócio dele como um todo, né? Muito legal. Eu acredito, assim, Ana, que independente do nível e tamanho da fazenda, se é um pequeno, médio ou grande produtor, eles querem trazer inovação para suas fazendas. E a tecnologia, né, ela vem justamente trazendo isso, né? O produtor para de olhar para o hectare e ele começa a olhar para o metro quadrado. Então, ele tem uma assertividade maior, ele consegue detectar as coisas com antecedência, por exemplo, como a Ana até citou. Então, isso é bem interessante. É muito legal que a gente vê o que aconteceu com a produtividade do agro brasileiro do ano 2000 para cá. Foi um avanço super importante que fez com que o Brasil multiplicasse, aumentasse muito todos os números de produção, de exportação, virasse realmente um líder global nas mais diversas culturas. E a minha expectativa, eu acho que o que deve acontecer, ainda mais com a implementação de tecnologia, com os avanços que são cada vez mais rápidos, os ganhos mais exponenciais, é que a gente veja um avanço ainda mais significativo daqui para frente nos próximos anos, né? É muito legal o resultado dessa pesquisa e o depoimento de vocês também. E Jefferson, no seu caso, lá na propriedade, em que situação você usa menos tecnologia ainda e em que situação você usa ela ao extremo? As ferramentas digitais estão muito presentes. Eu acredito assim, o agricultor que ele investe em tecnologia, ele já está ciente que não vai substituir a visita presencial dele na lavoura, entende? Mas vai auxiliar. Por exemplo, como eu recebo notificação lá, o talhão X apresentou alteração, tu já está atento, né? Por exemplo, ele te dá o aviso, dá uma olhadinha lá, dona, teu talhão está com alguma coisa diferente. Daí tu já vai com outro olhar, certo? Chegando lá, ele te ajuda, digamos, a diagnosticar o problema, né? Assim, não vai, como eu disse, não vai eliminar a visita presencial, mas vai auxiliar muito, como tem auxiliado nós. Acredito que no planejamento, principalmente, né? No planejamento e controle, por exemplo, assim, hoje na empresa a gente tem uma central tecnológica computadorizada. Como no Brasil a gente tem uma infraestrutura precária de internet móvel, a gente montou uma internet roteável que quando o operador entra no portão da empresa, o implemento já conecta automaticamente na internet e já te larga um relatório do dia, de como foi o dia, entendeu? Te larga ali, produziu tanto, ficou tanto tempo parado, por tais motivos ficou parado. Isso tu consegue otimizar muito a tua rotina. Ficou parado o dia inteiro por causa disso. Vamos procurar não fazer. Tu consegue fazer de maneiras diferentes. E o que acontece? Eu acredito que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E as plataformas, então, elas auxiliam a gente a identificar os erros e isolar. Por exemplo, tu cometeu um erro, a plataforma vai te dizer, vai te mostrar que não foi o correto a tua decisão, entende? E isso vai fazer com que você não cometa os erros futuramente. Exatamente. É bom evitar
repetir erro e é o tal negócio, né? Erro é um aprendizado. Aprender com erro é bom, mas aprender com o erro dos outros é mais barato. E se a ferramenta pode ajudar, vamos usar essa ajudinha, né, pô? Deixa eu dar um exemplo. Tu faz um plantio, tu pega um mapa de plantio e coloca lá do mapa de produtividade, de colheita. Tu consegue ver o quanto a velocidade interfere no mapa de produtividade, o quanto uma taxa, uma prescrição interfere no mapa de produtividade. E tu consegue cada vez ir otimizando mais, né? Pessoal, para encerrar rapidamente, uma dica, uma sugestão, um recado final que vocês querem dar para o produtor que está agora plantando milho safrinha. Ana, começando por você. Faça taxa variável. Acredite na tecnologia. Ela já está aí, muitos outros produtores estão passando na sua frente nesse momento. Então acredite, olhe, entenda que a tecnologia ela sempre está para ajudar e para auxiliar. E entenda que as empresas grandes, como a Bayer, elas também trazem todo o potencial de toda a genética que ela estudou e tudo que ela fez. Ela não gera do nada essa prescrição ou essa informação ou essa funcionalidade dentro da plataforma. Acredite. Então, acredite e teste, faça. Não quero entrar no valor esse ano. Não tenho possibilidade de acrescentar 5%, já comprei semente, não vou entrar. Então, pega a sua semente, que nem ele falou, pega o representante técnico lá, tá bom, você já comprou 100 sacas? Então, mas vamos fazer uma prescrição só para você ver como que é? Não vai estar garantido 5%, mas você já vai enxergar dentro do valor que você já pagou, ou as sementes que já estão compradas, você já vai conseguir ver na prática o retorno desse valor. O produtor ele vai redistribuir a semente ali, né, com a prescrição. Isso que é legal. Às vezes ele nem precisa gastar a mais. Se ele usar, entrar na plataforma FieldView e gerar uma prescrição, ele só pode redistribuir essas sementes em zonas que têm mais potencial produtivo e zonas que têm menos potencial produtivo. E zonas aqui, gente, que eu acabo falando termo corporativo, parte do talhão, por exemplo. Então, cada parte do talhão tem potenciais produtivos diferentes. Então, é mais nessa linha. E você, Jefferson? Uma dica. Bom, o agricultor que quer ter mais rendimento, inicialmente, ele vai ter que ter um investimento, certo? E a agricultura digital é um investimento, que no nosso caso, seria um investimento para ter retorno a longo prazo, já está mostrando resultado positivo, e não são poucos. E assim, na minha concepção, a gente não vai conseguir acompanhar a tecnologia da agricultura, porque é muita coisa. Mas cada passo que o agricultor deixa de dar, ele está 2 passos mais distante, porque a agricultura não para de avançar, a tecnologia não para de avançar. Então esse é o meu conselho, invista em tecnologia, invista no valor que está dando resultado. Sensacional. Queria agradecer a participação de cada um de vocês. Ana Paula, obrigado por ter vindo. Por nada, foi uma satisfação muito grande para a gente. Eu acho que, assim, acreditem, sabe? A gente tem muito a avançar. Eu considero um oceano azul de possibilidades para o agro, porque a gente tem muito o que avançar no digital. A gente tem muito o que avançar em genética de sementes? Tem muito o que avançar em outros insumos? Tem. Mas o digital tem uma mega possibilidade. E, assim, muitas frentes. Envolvam outras pessoas, outras formas de pensar, né? Não fique assim, eu fiz isso há 3, 4, 5 anos, sempre deu certo. Tá bom, mas 3, 4, 5 anos, cada ano é diferente, você não, né? Então, arrisque, né? Tente, arrisque de forma controlada, se você segura, se você não quer se arriscar tanto, mas tente, faça diferente, olhe para o que todo o mercado como o mercado está se avançando e indo rápido, sabe? Legal demais. Virgínia, muito obrigado por ter vindo. Prazer ter você aqui. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. Jefferson, diretamente de qual cidade? Lá no sul? Coxilha. Coxilha. Ladinho de Passo Fundo, lá mais conhecido. Maravilha. Já já o Jefferson tem voo para voltar lá para Coxilha. Isso. É isso aí. Jefferson, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que agregou muito aqui os seus depoimentos, o de vocês, meninas, para todos os produtores que estão acompanhando a gente. E Doutor Agro, hoje diretamente de Ribeirão Preto, São Paulo. Valeu, Doutor Agro. Obrigado. Foi um enorme prazer participar com vocês. Outra vez, um agradecimento aí a Bayer, ao Doni, ao time da Prime Talk, Marcos Strat, muito legal. Milho, realmente, nós temos uma oportunidade muito grande pela frente. Lembrem-se que nós vamos ficar muito pertinho de passar os americanos nessa safra e nos tornarmos o maior exportador de milho do planeta.
tem aí esse acordo com a China, mas é isso, nós temos muito mercado, nós temos que construir margem com tecnologia, com inovação, com bons produtos, para trazer esse resultado e gerar o desenvolvimento que o Brasil tanto precisa. Um abraço forte a todos vocês, os produtores que estão nos ouvindo, e é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fava Neves. E olha, vou dar um spoiler, hein? No próximo Impulso Cast, a gente vai falar sobre manejo da soja. Um papo muito interessante que a gente está preparando. Fique ligado, ligada, produtor, produtora, vai ser sensacional. Soja no próximo episódio do Impulso Cast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o finalzinho deste episódio sobre milho, sobre tecnologia, sobre agricultura digital. E fica também o convite para você ir lá no canal AgroBuyer no YouTube e conferir esse e outros programas do Conteúdos Impulso Buyer. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, um grande abraço. Tchau, pessoal.